Olha, nessas últimas semanas eu andei bem preocupado com a elevação do tom do nosso chefe do Poder Executivo, o presidente Jair Bolsonaro, em relação aos outros dois poderes da República, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, notadamente em relação ao Supremo Tribunal Federal. Nessa mesma onda, os seus ministros embarcaram e os seus seguidores do mesmo jeito. Mas eis que a coisa começou a mudar e eu te explico isso já já. Antes disso, eu queria pedir a você que se inscreva no canal, isso ajuda a gente a levar nossas ideias a uma quantidade maior de pessoas. Igualmente importante é você ativar o sininho da notificação, assim, cada vez que um vídeo novo for ao ar, você será notificado e poderá compartilhar nossos vídeos, ajudando assim o canal a crescer. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em imunologia e professor universitário. Pois é, gente, em plena crise de pandemia, quando nós deveríamos ter um presidente da República centrado, sóbrio, capaz de se articular com os demais poderes da República, capaz de se articular com os governadores de estado e com os prefeitos, deixando as ideologias e as disputas políticas de lado, o que nós observamos é exatamente o contrário. É um presidente que trava quase que diariamente uma guerra com os poderes da República e com os governadores e alguns prefeitos de capitais. Isso é muito ruim porque nós não temos um planejamento para o enfrentamento dessa doença e não temos também um planejamento para a saída do isolamento social. Nessa guerrinha pessoal que o nosso presidente da República vem travando, eu fiquei muito preocupado nas últimas semanas com a elevação do tom por parte do presidente da República em relação aos outros poderes, e também com a elevação do tom de alguns de seus ministros e alguns de seus seguidores. A tensão chegou a tal ponto que o próprio filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, chegou a falar em ruptura, algo inimaginável após a conquista da reabertura democrática que nós tivemos e após a consolidação de nossa Constituição Cidadã. O Brasil não iria admitir nenhum tipo de retrocesso. Mas eu estava muito incomodado com o silêncio das instituições e com o silêncio das pessoas em relação a esses fatos. E na sexta-feira a coisa começou a mudar. Os presidentes dos tribunais de justiça dos 26 estados e do Distrito Federal, que formam um colegiado de presidentes de TJs do Brasil, mandaram ao ministro Dias Toffoli, que é o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, um ofício declarando apoio incondicional ao Supremo Tribunal Federal diante da crise instalada pelo presidente da República. E aí eu queria destacar para vocês, desse ofício que foi encaminhado na sexta-feira ao ministro Dias Toffoli, dois trechos que eu acho bem importantes. O primeiro é o seguinte: não há outra palavra para definir o Poder Judiciário brasileiro nesse momento que não a união. União entre todos os tribunais que respeitam a harmonia e independência dos poderes. Sistema de freio e contrapesos previsto em nossa Carta Magna, mas que também ressalta a necessidade de respeito à autonomia da magistratura no desempenho das suas funções constitucionais. Um outro trecho igualmente importante que eu acho nesse ofício é o seguinte: não há espaço para retrocesso, ainda que ataques pontuais nesse momento delicado para as instituições brasileiras tentem desestabilizar a tão sonhada consolidação de nossa democracia. Ou seja, esses dois trechos que eu separei aqui para vocês, desse ofício dos magistrados ao ministro do Supremo Tribunal e presidente do Supremo Tribunal, Dias Toffoli, mostra uma consciência jurídica muito grande dos nossos magistrados, o que não poderia deixar de ser diferente, e mostram fundamentalmente uma união. O que as bravatas do nosso presidente e seus seguidores têm feito é o Poder Judiciário estar cada vez mais unido na defesa do nosso Estado democrático de direito. E aí note que no próprio ofício encaminhado pelos magistrados ao ministro do Supremo Tribunal Federal, ele cita um mecanismo constitucional de freios e contrapesos, que é muito importante na harmonização dos três poderes da República, quais sejam o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Isso, em tese, significa o quê? Embora cada poder seja autônomo, seja independente, ele deve ter
as suas ações no exercício da sua função, no exercício do seu poder, equilibrado pela ação dos outros dois poderes. Então, no caso, o poder executivo, que é hoje exercido pelo presidente Jair Bolsonaro, ele não pode exercer a sua função de maneira arbitrária e de maneira a não respeitar a Constituição, porque os outros dois poderes, o legislativo e o judiciário, estão atuando, contrabalançando essa ação autônoma do poder executivo. E é exatamente esse o remédio constitucional para evitar o abuso no exercício de cada um dos poderes, ou seja, cada poder é vigiado por outros dois poderes. Então, quando o presidente da República, Jair Bolsonaro, e seus seguidores afirmam que o STF está interferindo na autonomia do Poder Executivo, nada disso. O que o STF está fazendo é exatamente atuando no sentido de equilibrar as relações entre os poderes. Caso contrário, o presidente da República poderia fazer o que bem entendesse na sua cabeça. E nós não viveríamos numa democracia, nós viveríamos numa ditadura. Eu finalizo esse vídeo dizendo que estou muito feliz com a reação do Poder Judiciário. Essa reação do Poder Judiciário certamente vai resultar em desdobramentos que vão fazer com que a própria sociedade civil organizada e as demais instituições do país consigam perceber e se unir que apenas na defesa do Estado Democrático de Direito é que está o futuro do Brasil. Em qualquer outra situação, nós estaremos mergulhados no caos e tenho certeza que o brasileiro não deixará isso acontecer. Um forte abraço e até a próxima.